Bom, vamos começar a explicação sobre busca em largura. É um dos algoritmos mais simples dentro da estrutura da área de grafos. Ele serve de base para vários outros algoritmos. Um deles é o de Dijkstra, que calcula as rotas de custo mínimo, e o outro é o algoritmo de Prim, da árvore geradora mínima. O algoritmo de busca em largura calcula a distância com o menor número de arestas, desde o vértice S, por exemplo, que seja a raiz, até todos os vértices acessíveis a ele. Ele considera a quantidade de saltos necessários mínimos para alcançar outro vértice do grafo. Intuitivamente, você começa pelo vértice raiz e explora todos os vértices vizinhos a ele. Então, para cada um desses vértices mais próximos, é explorado os seus vértices vizinhos que ainda não foram visitados, e assim por diante, até que ele encontre o alvo da busca. Bom, ele serve para achar componentes conectados, é utilizado para achar todos os nódulos conectados a apenas um componente, ele encontra o menor caminho entre um nó raiz e os outros nós do grafo, e serve também para testar bipartição em grafos. Bom, então agora eu vou começar a explicação da execução do algoritmo. Eu tenho um grafo aqui com 8 vértices e eu vou partir do início, que o vértice inicial vai ser o vértice S, esse aqui. Então, o algoritmo começa da seguinte forma. Para cada vértice que pertence ao conjunto do vértice inicial, eu vou pintar todos eles com a cor branca. Todos eles aqui começam com a cor branca. O vértice R, o S, o V, o W, o T, o X, o U e o Y. O π, no caso, seriam o π do vértice. Todos eles começam com nil. Então, vou colocar aqui que a distância é 0 e o π é nil. E a distância, nesse caso, vai ser infinito, primeiramente. Todos os vértices começam com valor infinito. Certo. O início do algoritmo, agora sim, a distância vai ser 0. E o meu vértice inicial é o S. Então, como eu vou começar por ele, eu vou riscar aqui, partindo do princípio que ele vai ficar com a cor cinza. E depois disso, eu vou inserir ele na fila, que seria o meu Q. O algoritmo de busca em largura trabalha com fila. Então, sempre o primeiro vértice que está na fila, ele é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, como eu vou começar pelo S. Então, o próximo passo do algoritmo seria esse enquanto. Enquanto a fila está diferente de 0, o que ele vai fazer? Ele vai remover o vértice da fila. Nesse caso, eu só tenho o S. Então, a minha fila vai ficar vazia. E o meu vértice inicial é o S. Então, beleza. Daí, para cada vértice que é adjacente ao S, que é o meu inicial, ele vai fazer o seguinte. Ele vai verificar, nesse caso aqui, o S tem como adjacentes o R e o W, certo? E ele vai verificar se a cor do vértice é branca. Nesse caso, sim, o R é branco e o W é branco. Se for branco, ele vai inserir o vértice na fila. Então, vamos lá. O meu Q, eu vou inserir o R. Primeiro, eu vou começar com o primeiro adjacente, que é o R. Depois que ele insere na fila, a cor do R vai ficar cinza, porque ele já visitou. O π do R vai ser o S. E a distância do R vai ser o π, que é 0, começa com 0, né? A distância é do π mais 1, então o R vai ser 1. Eu vou criar um vetor de roteamento aqui, só para ficar mais fácil de mostrar. Com todos os vértices, então tem o R, tem o S, T, U, V, W, o X e o Y. Como eu comecei do S, então o S vai ficar com a distância zerada e o π dele não tem, então é nil. Certo. Então eu fui para o R. A distância de R é 1, que é o π mais 1, e
o pai do R é o S. Ok, o próximo vértice adjacente ao S é o W. O W é branco? Nesse caso, ele ainda é branco, ele não foi visitado. Então, eu vou inserir o W na fila, no Q. Certo, depois que eu insiro ele na fila, a cor dele vai para cinza. Então, eu vou riscar aqui para dizer que é cinza. O pai dele vai ser o S. Então, eu vou colocar aqui embaixo no vetor. O pai do W é o S. E a distância dele é do pai mais 1, que nesse caso aqui vai ser 1. Certo. Então, o S, que é o meu vértice inicial, não tem mais nenhum adjacente. Eu visitei o R e visitei o W. O próximo passo do algoritmo é o quê? Como eu já verifiquei todos os adjacentes ao meu inicial e eu não tenho mais nenhum, então o meu S, ele não existe mais. Ele vai ficar preto. Eu vou fazer um xizinho aqui para dizer que ele está preto. Ou seja, isso quer dizer que eu explorei todos os vértices adjacentes a ele e ele saiu da fila. Próximo passo do algoritmo, ele vai retirar o vértice inicial da fila. Nesse caso vai ser o R. Então, a minha fila vai ficar só com o W. O meu R é o meu próximo vértice. Então, o que ele vai fazer? De novo, para cada vértice adjacente, ele vai verificar se é branco. Nesse caso, eu tenho o V. O V ainda é branco? Sim. Se ele é branco, então eu vou inserir ele na fila do Q. Certo? Depois que eu insiro na fila, isso quer dizer que o V ele já foi visitado. Então, ele vai ficar na cor cinza. Eu vou riscar aqui. O pai do V vai ser o R. E a distância vai ser do pai mais 1. Nesse caso, o R vale 1, então o V vai ser 1 mais 1 vai ser 2. Eu vou colocar aqui no vetor de roteamento. O pai do U é o... a distância é 2, desculpa. E o pai é o R. Não é do U, desculpa, fiz errado. É do V. A distância é 2 e o pai é o R. Certo. Voltando aqui. O R tem mais um adjacente, que seria o S. Só que o S não é mais branco, ele é preto. Então, eu não posso visitar esse vértice aqui. Voltando ao R, ele tem mais algum adjacente que ainda não foi visitado? Não tem. Então, o R fica preto e ele sai da fila. Próximo passo, eu volto para a fila e vejo, ela ainda não é vazia? Não. Então, eu vou retirar o primeiro elemento da fila. Nesse caso, é o W. Certo. O W vai ser o meu vértice inicial agora. Eu pego e verifico cada adjacente a W, se ele tá na cor branca. Então, o W tem o X como adjacente. X é branco? Sim, o X é branco. Então, eu vou inserir o X na fila do Q. Depois que eu inserir na fila, eu vou dizer que o X ele já foi visitado. Portanto, eu vou riscar aqui, ele está com a cor cinza. O pai do X vai ser o W, que eu acabei de visitar. E a distância vai ser o pai mais 1. Nesse caso, o W estava valendo 1, então o X vai valer 2. Eu vou adicionar aqui no vetor, a distância é 2 e o pai é W. Vou colocar a distância 2 aqui. Certo, volto para o W. Tem mais algum adjacente que ainda não foi visitado? Tem o T. O T é branco? Sim, o T é branco. Então, eu vou pintar ele aqui para dizer que ele é cinza agora. Eu já visitei ele. Depois que eu pinto ele de cinza, eu insiro ele aqui na fila do Q, que ele ainda não foi visitado. Certo, voltando aqui para cima. Agora eu vou adicionar a distância. A distância dele seria do pai mais 1. O pai dele é o W, vale 1, então o T vai valer 2. Vou adicionar aqui no vetor. A distância é 2 e o pai dele é o W. Ok, voltamos para W. Tem mais algum adjacente? Tem o S. Mas o S não é branco, então eu não posso mais visitar ele. Voltando para o W, não tem mais nenhum adjacente, então o W agora vai ser preto. Certo, vamos voltar para a fila meu Q. O meu Q, agora eu vou eliminar o primeiro vértice,
que é o V. Então, o Q vai ficar com X e o T ainda. Então, vamos lá. A partir do V. O meu V tem quais vértices adjacentes? Tem o W, ou o Y. O Y é branco? Sim. Então, eu vou pintar ele aqui. Vou dizer que ele é cinza. Eu vou colocar a distância. Vou dizer que a distância dele é do π mais 1, que é 3. E o π do Y é o X. Então, eu vou colocar aqui no vetor. A distância é 3 e o π é o X. Vamos voltar para cá. X tem mais algum adjacente? Bom, ele tem o T, mas o T já tá cinza, eu não posso visitar. E ele tem o W tá preto, eu não posso mais visitar. Então, ele não tem mais nenhum adjacente. Eu vou riscar ele aqui e ele vai ficar como preto. Voltando pro Q, próximo que eu tenho é o X. Aí, eu esqueci de adicionar o Y na fila aqui. Voltando pra cá, eu tenho o que exclui o X. Então, agora vai ficar só o T e o Y aqui. Então, eu vou partir do X agora. Tá, eu me enganei aqui. O X eu já fiz a execução dele, eu só não tinha limpado a minha fila aqui. Então, na verdade, o X eu já fiz toda a execução, ele saiu da fila, né? O próximo que eu vou executar seria o T. Então, vai ficar só o Y na fila aqui. Então, o próximo é o T. Vou verificar os adjacentes ao T. O T teria o W, mas o W tá preto, então eu não vou mais visitar. O T tem o X, mas o X tá preto, então eu não vou mais visitar. Então, eu só tenho o U. O U é branco? Sim. Então, eu vou pintar ele de cinza. Eu vou dizer que a distância dele é do π mais 1, que seria 2 mais 1, 3. E eu vou botar aqui no vetor, então, de roteamento, que a distância é 3. E que o π do U é o T. E eu vou incluir o U na minha fila Q aqui. Certo. Voltando para cá, o T não tem mais nenhum adjacente, então o T agora vai ser preto. Continuando, a fila ainda não é vazia, certo? Então, continua o algoritmo. Q é diferente de vazio? Sim. Então, agora o meu vértice inicial é o Y. Y tem algum adjacente que seja branco? Vamos ver. Tem o U, mas o U tá cinza. E tem o X, mas o X tá preto. Então, o Y não tem mais nenhum vértice adjacente a ele. Então, o Y agora vai ser preto. E ele saiu da fila. Voltando à fila Q, eu só tenho o U ainda. Então, a fila é diferente de vazio, sim. Vamos lá para o vértice U. Tem algum adjacente? Bom, tem o Y que tá preto e tem o T que tá preto. Então, ele não tem mais nenhum adjacente, portanto, eu vou pintar ele de preto e ele saiu da fila. Então, eu volto para a minha fila Q. A fila é diferente de vazio? Nesse caso, não, ela tá vazia porque eu já processei todos os vértices. Eu não tenho mais nenhum vértice para processar, então, encerra-se a execução do algoritmo. O resultado seria esse aqui que está aqui embaixo. Esse daqui seria o vetor de roteamento. A partir dele, eu posso desenhar a árvore geradora. Eu vou desenhar aqui para exemplificar. Eu desenhei do vértice, eu comecei o vértice inicial, era o S. Então, eu vou desenhar o S aqui. O S tá valendo 0, tá no índice 0. A partir do S, eu descobri, pela distância, eu posso verificar que eu descobri o R e o W, que são com distância 1, certo? E aqui abaixo eu tenho o π, então eu sei que W tem o π que é o S e o R tem o π que é o S. Então, eu vou desenhar aqui o R e o W, que tem uma distância que custa 1. Agora, vamos observar que tem 3 vértices com distância 2. Temos o T, o V e o X. A partir dessa distância 2, eu consigo identificar o π. Então, o T, ele foi descoberto pelo W. Vou adicionar aqui. O R, ele foi descoberto pelo V.
Na verdade, o V foi descoberto pelo R. E o X foi descoberto pelo W. Vou desenhar o X aqui. Então, esses são os vértices que têm a distância 2. Com a distância 3, a gente tem o U, que foi descoberto pelo T. E tem o Y, que foi descoberto pelo X. Bom, então essa seria a execução do algoritmo. Esse aqui seria o vetor de roteamento com a distância e o π de cada vértice. E aqui abaixo seria a árvore com os filhos e os respectivos pais, com a distância de cada um. Essa seria a representação da árvore.